185 não é tabela, isso aqui é parâmetro direto. Aí depois eu vou para a tela de operação. Na tela de operação, dá uma olhada aqui no View, aí o Screen. O que eu tenho? Tem aqui, nesse primeiro botão, macro de on, macro de off, macro de on, macro off, macro on, macro off, ou seja, eu tenho duas macros aqui, duas macros aqui, duas macros aqui, duas macros aqui. São macros bem simples, tá? Só um comentário. Aí eu tenho uma macro nesse botão também, que é o botão de start, se não me engano, e o botão de stop. E ainda tenho nessa mesma tela uma macro de abertura, uma macro de fechamento e uma macro de ciclo, ou seja, boa parte do sistema roda nessa telinha. Vou começar primeiro aqui pela macro de home. Você está vendo aqui que eu estou colocando o endereço dólar 5.1, porque esse endereço, na verdade, ele não tem função nenhuma, porque eu estou usando esse botão para habilitar uma macro, mas eu não posso deixar ele sem endereço, senão a tela não acata. Então eu determinei lá que o endereço 5 ou 6, seja qual for o endereço que você vai usar, ele vai ser simplesmente para mim colocar endereço de botão. Eu vou colocando ponto 1, ponto 0, vou distribuindo conforme as teclas que eu vou usando. É bom sempre que você estiver fazendo qualquer operação em HM, principalmente quando tem esse endereçamento aqui, apesar do assistente, do Find, tudo isso, você tem uma planilha de Excel onde você vai marcando, ou no editor de texto, qualquer lugar, onde você vai marcando os endereços que você está usando, tá? Para não correr o risco de usar dois endereços, tá? Dois endereços em funções diferentes, senão dá um maior rolo depois para você descobrir o que está acontecendo. O que é feito aqui então? Função do botão não existe, eu tenho a macro on e a macro off. O que é feito na macro on? Quando o botão está pressionado, eu estou habilitando, tá? A segunda chavinha aqui, certo? Colocando 0, ou seja, eu estou ligando essa chave. Quando o botão está despressionado, eu estou colocando em 1, ou seja, estou dizendo que a DI é ativa em 1. Então eu estou desligando essa chave. O que é essa chave? Essa chave é o CTR trigger, é o primeiro trigger que tem. Por quê? Porque eu preciso executar o home. Então na hora que eu aperto defino essa função, apertando essa teclinha aqui, esse trigger, que eu dei 2, tá? Eu vou executar a PR0. A PR0 é o home. Quando executar a PR0, o que ele vai fazer? Deve estar aqui. Vai fazer tudo isso daqui, ó. Porque lá tem um salto automático. Quando executar a PR0, ele vai vir até a PR7. No meu caso, até a PR8, porque eu tenho contador lá, certo? Então tá. Então, esse botão para eu posicionar o home. Ele vai acabar executando até a PR8, mas ele vai fazer com que o botão venha até com que o carro recolha e fique nessa posição. No botão posicionar, o que é feito? Também é um botão com endereço sem uso. Lógica interna. Mas o que ele faz aqui? 050E executa, tá, a PR1. Mas como ele executa a PR1? Ele executa a PR1 executando o evento. Certo? Onde está o evento? Aqui. Vamos ver qual é o endereço aqui, ó. P213. Evento. Acho que é isso aqui. Evento 2. P214. Zero 50E.
Pera aí. Aqui, desculpa. Não, desculpa. É a P57. Aqui, ó. One trigger. 0508. Eu estou usando a P507 para me executar um salto. Eu estou gravando no P507, tá? Que é isso daqui. Estou gravando o número 1 para ele executar a PR1. Existem outras formas de fazer, mas aqui eu adotei dessa maneira. Na macro de on. Na macro off eu não tenho nada. Isso aqui é um set para quando entra ele desabilitar alguma coisa. Deve ser algum intertravamento. É algum intertravamento, provavelmente desse botão do motor. Porque senão eu não consigo acionar esse motor de maneira independente. No recolher, o que eu estou fazendo aqui? Estou acionando a DI4, do evento 2, certo? Ou seja, quando eu peço para recolher aqui, eu estou fazendo o seguinte: eu estou executando essa função aqui. Onde eu vou desabilitar o modo ECAN e eu vou posicionar o carro em 0. Aqui eu estou ligando a DI4 e aqui eu estou desligando, porque eu estou dizendo que aqui ela está ativa em 1, então eu estou desligando. Motor on, link 2. Eu estou simplesmente ligando o servo on do meu servo aqui de teste. Quando eu ligo isso daqui, ele já começa a girar porque ele está configurado para modo speed. E como não tem nenhuma velocidade selecionada, não tem nenhuma velocidade selecionada, ele assume que a primeira condição, nenhuma chave selecionada, ele assume que a primeira condição é o controle via analógico, que é o que acontece aqui no nosso sistema. Acho que em outros vídeos a gente já mostrou isso. Start, eu vou mostrar aqui. O que ele faz quando eu aperto o Starter? Ele primeiro vai buscar a última configuração que eu havia salvo dentro da memória retentiva da IHM. Por que ele faz isso? Porque quando a gente faz a gravação nas tabelas do servo, elas são dinâmicas, elas não ficam registradas. Eu registro essas posições na IHM e quando eu vou executar a função, eu pego a última condição que eu tive e atualizo todos os endereços para não ter problema. Aqui eu vou verificar se já houve, por isso que tem aquele 2, se já houve home ou não. Se não houve nenhum posicionamento em home, eu vou fazer um posicionamento em home. Se já houve, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o evento 1 para que eu comece a fazer o movimento. Condição simplesinha, tá? If, tá? End if, sempre começa. Se tá, $2 foi igual a 1, ou seja, já houve um home, eu vou executar o que?
eu vou habilitar o servo do primeiro servo, que estaria simulando aqui o eixo da bobina, e vou subir aqui a terceira chave, que é o evento 1 do segundo servo, que é o escravo. E aqui eu vou resetar, tá, o valor do DO4, porque se ele subiu, na hora que ele subiu, eu vou aqui, apago e faço uma contagem. Isso aqui eu faço contagem. Quando eu saio, tá, eu desligo o servo on, porque a gente viu ali quando estava avaliando o P588 que na maneira como está configurado, eu preciso que a chave do evento 1 fique pressionada durante todo o tempo onde eu estou fazendo o uso, porque o engate ele é feito quando essa chave está em on. Quando ela vai em off, quando o botão sobe, eu estou desabilitando as chaves, tanto do trigger quanto do servo on. É a maneira de eu sair. No stop eu faço a mesma função, só para desligar. Estou levantando as chaves, a partir do momento que eu levanto a chave do evento 1, eu desabilito a função ECAM e também desabilito o motor do servo, ele vai parar. O servo on sobe. Aqui eu coloquei o $28, que é para ele fazer a leitura do posicionamento do servo. Onde é feito isso? Tem algumas condições aqui, algumas macros. A macro de abertura, que eu vou fazer na abertura, eu vou ler a escala, eu vou gravar por $22. Esse mais zero é o seguinte: o parâmetro P526, que é o feedback do motor, ele é um parâmetro de 32 bits. Eu tenho que colocar numa double word, só que a macro não aceita eu colocar uma double word direto, tá, em cima de um endereço de link. Se fosse um endereço dólar, se eu colocar aqui, ó, que nem tá vendo, double word direto, não precisa fazer nada. Se fosse só aqui, sem operação nenhuma, ele ia aceitar. Mas aqui então eu tenho que fazer uma operação para ele aceitar que é uma double word. Então eu estou somando o valor que estou lendo mais zero. Com isso eu não faço alteração nenhuma no valor e vai funcionar normalmente. Estou fazendo a leitura desse parâmetro. Aqui eu estou dividindo por um valor que seja por um valor 10.000, para que eu possa ajustar essa leitura para minha escala desse slider. Então o slider ele vai ficar sempre lendo a posição do servo, do escravo. E aqui na entrada que eu estou fazendo, quando eu entro nessa tela, eu já habilito o servo on do escravo. Ou seja, por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu não habilitar o servo on, eu não consigo fazer gravação de parâmetro. Então assim, se eu não habilitasse o servo on aqui na entrada dessa tela, na hora que eu fosse gravar aqui, eu acho que no botão Start, o primeiro parâmetro, que é o endereço do PR1, ele ia dar um erro. Por isso que ele já entra habilitado. Na saída, o que eu faço? Eu desligo as DIs. Eu desligo, quando eu saio da tela, eu desligo o servo on do motor 2 e do endereço 3 e do endereço 2, ou seja, eu desligo os dois servos. Isso aqui também é flag. E esse aqui fica rodando todo o tempo em que essa tela está presente, tá? Que é uma macro de ciclo, mas só para essa tela. Aqui ela vai verificar se já houve um starter. Na verdade, aquela função do botão, lembra que eu falei que aqui quando eu coloco uma função, uma macro dentro de um on, ele não vai ficar executando direto, só a primeira vez que eu aperto. Mas para que eu possa verificar isso constantemente, então eu coloquei essa função aqui dentro, essa função para ficar fazendo varredura direto
dentro de uma macro de ciclo. Aí eu vou verificar se já ocorreu um home. Se não ocorreu, eu vou pegar e vou executar. Tudo flag. Aqui é o efeito rolo girando. Na verdade, isso daqui eu só jogo o valor 0 ou 1. Tá? Aqui, ó, no endereço 1, que é, tá, um elemento aqui. Deixa eu ver aqui. É um desenho. Achei. Tá vendo aqui, ó? Ele é um display de movimento onde eu predetermino aqui, tá, como que esse texto vai se comportar. Eu coloquei um monte de barrinha e coloquei para ele ficar incrementando e subindo a cada 100 milissegundos. Então, ou seja, quando tiver em 1, ele vai fazer isso aqui funcionar. Quando não tiver em 0, não funciona. Isso aqui é só para dar então a impressão que o eixo está girando. Ele funciona sempre, que no servo mestre aqui, a ADI está habilitada ou desabilitada. Quando ela está aqui em 0, ela está habilitada, está invertido. E quando ela está em 1, ela está desabilitada. Aí ele vai habilitar ou não aquela função. Isso aqui, $12, se for igual a 1, ou seja, se a gente estiver dentro da tela de starter, por isso que tem naquele início o $1, ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer a leitura do DO4. Se ele estiver em 0,30, se ele estiver habilitado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o $13 e vai somar 1. É como se fosse aqui, $13 é igual a $13 mais, mas ele está incrementando. E depois que ele somou 1, ele vai pegar e vai resetar o DO4 e fecha o if aqui. Enquanto ele estiver, tá, com o $12 igual a 1, então ele vai fazer o que com isso? Toda vez que ele chega nesse canto ou nesse canto, ele vai ficar fazendo a leitura. O $12 deve estar na macro de entrada aqui. Aqui. Uma vez que eu liguei, tá? Eu executei, o $12 vai a 1, aí ele fica executando aquele cálculo.